2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas da noite nos canais do Protagonismo Cidadão. Essa semana nós vamos tratar do painel de Inovatec, Inovação e Tecnologia. Vamos falar do tema Inovação Empresarial, diversos setores ou diferentes setores, como queiram. Estamos trazendo um dos nossos comentaristas como convidado especial e o outro comentarista como comentarista novamente. Mas quem vai apresentar os nossos convidados, os nossos comentaristas mais uma vez, a nossa querida Lucielena Cordeiro. Olá, boa noite aos nossos webs, eu falo web e aí todo mundo, é mais do que web, né? Então vamos parar por aqui. Está conosco Alessandro Lopes, arquiteto, professor universitário, especialista em Smart Cities, cidades inteligentes e inovação. E também Renato Márcio dos Santos, também professor universitário, consultor especialista em logística, ambos apaixonados e antenados na área da inovação. Bem-vindos aos nossos programas. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos. O nosso bate-papo. Posso começar, Lucinha? Pode, deve. Então, ambos já participaram várias vezes conosco, né, por esse assunto sobre inovação, a questão empresarial, mas hoje nós vamos falar basicamente, né, dos diferentes setores. A gente conversa muito, né, Alessandro, sobre o tema de inovação. O último programa que a gente abordou, inclusive a Cris, do Multiplicidades, falou conosco. Eu fiz a mesma pergunta para ela, essa concepção que nós temos sobre inovação, mas hoje nós trazemos um tema bastante interessante, que é essas diferenças de setores, tamanho de empresas, como uma aprende com a outra, como elas conseguem promover intercâmbio. Acho que era legal a gente fazer uma introdução falando um pouquinho, né, por que o tema de diferentes setores ele pode agregar um olhar diferenciado sobre essa questão da inovação empresarial. Bom, já foi abordado em vários canais aqui, vários momentos, né? Inovação, como você colocou bem, Sérgio, depende dessa interpretação. O que para você é inovação? É só tecnologia? É processo? Que tipo de mudança que você está querendo promover na tua empresa? E aí cabe realmente para todos os tipos de negócios, tanto para os pequenos, né, para os menores, quanto para os maiores. Hoje em dia, a gente, claro que está aí absorvido, mergulhado em várias possibilidades, principalmente na área tecnológica. Mas, às vezes, uma mudança de processo dentro da tua empresa já vai servir de um case para uma empresa maior que, às vezes, nem enxerga isso. Vou tentar explicar de uma forma mais didática e mais sendo professor. Se você pega uma empresa de grande porte, às vezes implantar inovação, a ideia de inovação dentro dela, esbarra em tantas barreiras como mudança de características dos departamentos, cultura empresarial, investimento. E numa empresa menor, que às vezes é 1, 2, 3 pessoas ali acontecendo, familiares, é muito mais fácil. Porque cada pessoa que você vai contratando, você vai trazendo para dentro desse universo que você construiu lá. Na empresa maior, criar a ideia de trabalho em equipe, de troca de informação, que faz parte dos pilares de uma inovação, né? Falando principalmente de metodologia, é muito mais complexo, muito mais moroso, e nem sempre as empresas estão a fim de fazer isso. Eles partem do princípio, o time que está ganhando não se mexe, e aí isso pode atrapalhar todo um processo e até de melhoria e desenvolvimento dessa empresa. Mexe com a governança de uma forma geral. Mexe com tudo. Renato, parece que esse processo de pejotização, né, está ampliando bastante pequenas, microempresas, e de certa forma, apesar de muita gente reclamar da chamada precarização do trabalho,
ela vem contribuindo no processo que o Alessandro acabou de comentar agora, né? Você ter esse dinamismo das micro e pequenas empresas se adaptando mais rapidamente a essas mudanças e trazendo algum tipo de benefício ou vários benefícios para as corporações maiores, né? Sérgio, muito bem colocado. Essa questão da pejotização, ela surge como uma necessidade de mercado. As empresas precisando reduzir os seus custos, a folha salarial, os impostos que no Brasil não são poucos que recaem sobre as empresas, e surge aí uma solução que é contratar, né, uma pessoa, como uma empresa, até mesmo um pequeno empreendedor, um MEI, para atuar, né, de forma não eventual, na verdade eventual, né, eventual ali dentro da empresa, e isso acaba sendo uma saída, mas é importante destacar que a inovação, ela é a ação que você faz para trazer algo novo, seja para renovar ou seja para criar realmente algo inédito. Então, quando você fala em inovação empresarial, nós estamos falando numa mudança realmente de cultura, de cenário, de proposta de atuação da empresa em busca de novos produtos, de novos serviços. Então, a pejotização ela vem aí muito forte no mercado com a proposta de realmente remodelar todo esse cenário de trabalho que existe hoje e que já é bem já utilizado no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas que vem mudando de forma geral também no mundo. Eu sempre, estamos em várias organizações com consultorias e tudo. O que nós observamos? Que o que mais se fala nos últimos 3 anos é inovação. E você bem trouxe que no passado, quando já se falava em qualidade, era tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito de uma maneira mais ágil e etc. O meu questionamento ou provocação é o seguinte: por que fala-se tanto inovação e nós ainda encontramos tanta resistência nas empresas, nas lideranças? Olha, posso dizer o seguinte: você colocou super bem, Lúcia. A resistência não está no dono da empresa, está exatamente nas equipes. E volto a falar, eu estou acostumado, é assim que eu sei trabalhar. Então você cria aquele vício, e esse vício ele acaba sendo muito ruim. Vou trazer aqui um dos temas que está aí na nova indústria da construção civil. Você vê que hoje foi assinado o decreto novo, mexe na lei de licitação, mexe um monte de coisa. O que o país fez? Parou. Não há mais licitação. Por quê? Porque as pessoas não têm técnicos preparados para avaliar como é que vai ser recebido pela nova questão de transparência e tudo mais. Se você vem para a construção civil na questão de modelagem, as pessoas acharam que simplesmente ter softwares novos, fazer um 3D bem feito, estava resolvido, e esqueceram toda a parte de processos, validações. E aí gera um nó de desinformação cultural na empresa. O que a gente está fazendo? Eles não sabem até onde eles querem ir, eles não sabem o que eles querem extrair de informação, se aquilo é benéfico ou não para eles, mas a lei pediu, então eu tenho que ter. Então, essa desinformação, essa falta realmente de conhecimento da equipe, você trabalha com consultoria, eu implementação, a gente vê que cabe sempre uma conversa de 1-2 meses antes com a equipe, até para entender esse nível de nivelamento deles. Como é que eles entendem essa transformação para eles? Porque só colocar um software já vai assustar. Só mudar o processo, aí se arrepia de vez. Então, eu acho que falta realmente um olhar para dentro da empresa, e volto a falar, as empresas menores é muito mais fácil de fazer isso que a empresa maior, de o que eu quero para minha empresa, o que eu quero inovar na minha empresa, o que eu quero trazer de recursos, benefícios para com essa tomada de decisão. É um software para otimizar um recebimento, um canal com o cliente? Você já viu, você já mapeou qual é a sua falha na sua empresa? É o pós-venda? É o pré-venda? É a execução? Você precisa de um produto novo realmente? Então vamos gastar uma embalagem nova? Tudo isso é inovação. Só que eu tenho que olhar para a minha empresa e saber onde está a minha falha. Então, acho que é isso que acaba atrapalhando. O dono quer, mas a equipe não está, às vezes, no mesmo alinhamento. O Renato, o Alessandro listou aqui, e acho que quem está acompanhando percebeu também que a questão da cultura
organizacional, ela talvez seja aí a grande barreira, né, para a gente conseguir fazer isso avançar. Além de agilidade no processo de inovação, o que mais a gente pode destacar que essas startups ou as micro e pequenas empresas que conseguem agilidade no processo de inovação, na criatividade, para fazer diferente, fazer melhor esses processos, podem contribuir com outros setores ou organizações maiores? Muito bem, Sérgio. Você falou a palavra certa, criatividade. Para se ter inovação, é fundamental ter criatividade. É importante a gente dissociar inovação de tecnologia, são coisas distintas. Ambas caminham juntas até, mas precisa se tratar inovação e tecnologia de uma maneira separada, né? Para você entender melhor o que é inovar. Então, vamos pensar assim, você fala em startups, nós falamos aqui de lideranças, de equipes. É preciso uma mudança cultural também das empresas, no sentido de entender que para haver inovação é preciso criatividade. Você só inova a partir do momento que você entende um problema e você cria soluções para desenvolver ali uma solução para aquele problema. Então, muitas empresas elas acabam inovando por necessidade. Ou seja, se ela não inovar, ela vai acabar aumentando seus custos, perdendo competitividade, e aí, consequentemente, ela vai ser obrigada a inovar mesmo ela não querendo. O ideal não é que se faça a inovação por necessidade, mas sim por oportunidade. Você visualize uma oportunidade de crescimento para a empresa, de melhorar o seu posicionamento, seu resultado. E aí eu vou até cunhar um termo aqui que eu entendo assim: as empresas precisam de uma equipe premium. O que é uma equipe premium? São aqueles colaboradores que são diferenciados. A empresa precisa montar uma equipe premium, que é aquela empresa da criatividade. São aquela equipe que vai trabalhar na criatividade. E eu vejo que as empresas hoje elas carecem um pouco disso. Até porque nenhuma empresa hoje quer treinar o colaborador, quer investir no colaborador, exatamente pelo problema que a gente tem de mercado com a retenção de talentos. Hoje custa muito caro você reter talentos, você desenvolver também as pessoas. Então, as empresas querem colaboradores que estejam prontos. E isso, muitas vezes, né, tem uma curva aí de aprendizagem que leva muito tempo para você conseguir uma equipe premium. Então, esse é o grande destaque assim, para a gente falar em inovação. E se você me permite, Sérgio, o que o Renato falou é corretíssimo no sentido, as empresas querem colaboradores prontos, e esse colaborador pronto casa com a sua pergunta anterior. Ele atrapalha às vezes, porque ele já tem vícios ou experiências mal sucedidas de um trabalho de mudança para essa inovação, e ele pode ser o cara, a famosa maçã podre de falar: esquece, eu já vivi isso, não deu certo. Mas não deu certo naquela empresa que você estava, de repente nessa empresa que você está agora, é a estratégia melhor a ser adotada. Então, de repente, esse colaborador pronto também tem que ser repensado até onde que ele vale a pena ser adquirido pela empresa. Alessandro, até pondo um gancho, desculpa, Sérgio, pondo um gancho em cima disso que você falou, algumas empresas até têm esse colaborador diferenciado, sim, criativo. E está em outros departamentos. Não é nem por isso, mas muitas vezes esse colaborador, ele é polido, muitas vezes não deixam ele expor as suas ideias, não deixam ele colocar a sua criatividade em prol da empresa. Então, se a empresa também não tem uma política de comunicação, de desenvolvimento... De ouvidoria mesmo. Exatamente. Essa seria exatamente minha próxima pergunta. Muitas empresas querem inovar, mas, entretanto, elas não estimulam o seu time de colaboradores nessa busca. Nem buscam identificar esses talentos. Porque não necessariamente os mais criativos e inovadores estão na área de, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Eles estão em diferentes áreas organizacionais. A pergunta seria isso: o que nós já podemos fazer para estimular os que já estão na empresa? Porque recrutar os grandes talentos hoje em dia não está fácil, né? Em termos de pagamento, vamos chamar assim. Ou então, o que nós podemos fazer em parceria com as universidades para que os jovens que querem fazer e acontecer tenham oportunidade nessas organizações?
Quer começar, Renato? Vai lá. Eu entendo assim, Lúcia, que esse processo, ele não é um processo que cabe só à empresa, né? Não é só a empresa que tem que dar o pontapé num processo como esse. Isso é um processo colaborativo entre ambas as partes, é a universidade, é a sociedade, são os colaboradores, a empresa, mas é claro que assim, aproximar muitas vezes as empresas de programas que já existam de inovação, como Parque Tecnológico, como universidades, como várias entidades que trabalham em prol da inovação, até mesmo as startups, né? Isso aproxima esse ambiente de colaboração e de criatividade para a resolução de problemas. Então, eu vejo que não é só uma questão de custo. O quanto isso vai custar? Porque a gente sabe que tem empresas na nossa região, principalmente, que o custo, para elas, não representa muita coisa, né? O que representa em si é a capacidade de entregar valor, né? Entregar valor. Que muitas vezes acreditar num projeto não é algo muito simples, porque um projeto você não tem a certeza de que o resultado dele vai ser positivo, né? Então, muitas vezes as empresas elas têm essa condição de bloquear um pouco esse acreditar no projeto. Eu vejo muitas empresas ainda com essa barreira. Grandes startups aqui e outros projetos maravilhosos na região, mas encontram muitas barreiras porque não encontra aquela empresa ou aquele investidor que acredita no projeto e leva adiante. E assim, se você separando universidade, fantástico, celeiro de ideias. Só que o próprio aluno acaba se desestimulando ano a ano, porque na hora que ele conclui um curso, qualquer que seja, com a sua ideia maravilhosa, fica na prateleira da biblioteca. Não há esse repasse de apresentação para um empresário, porque já foi debatido, ele já sonhou com aquilo. E outro problema que ele tem, o aluno, por mais ideias que eles tenham, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser orientado. E os problemas, né, as fragilidades, as dores, como você queira chamar dentro desse mercado, precisa vir de fora. Ele aprende a olhar. Mas se eu tiver uma empresa e falar assim, olha, cara, eu não estou conseguindo aqui controlar melhor meu caixa, eu sou um cara sozinho, não confio em financeiro, eu quero cuidar disso de uma forma mais automatizada ou mais inteligente. Isso precisa chegar na faculdade, chegar para os professores, ter um extracurricular, ter essa experimentação, para daí sim você ter respostas dentro daquele celeiro de 50, 100 alunos que tem ali desenvolvendo ideias, voltar para esse empresário falar, poxa, essa ideia dialoga melhor comigo. Mas o aluno não tem essas dores, a gente deixa ele solto muitas vezes para ele trazer ideias. E aí fica um olhar meio perdido, porque ele vai olhar dentro do que ele está conseguindo enxergar, ele não foi treinado para isso, ele está aprendendo, por isso que ele ainda é um aluno. Na questão das empresas e das equipes, o que qualquer empresa podia fazer realmente é criar essa rotina, esse hábito de ouvir. Eu sei que quando há esse encontro, e acho que o Renato vai concordar comigo nisso, espero, pelo menos dentro da minha disposição, mas é meio que afronta você ter o dono da empresa com os funcionários, todo mundo com medo de perder o emprego, não vai levantar a mão e falar, olha, eu tenho uma ideia. Isso tem que ser feito de uma forma muito mais leve, muito mais bem conduzida. Porque se o proprietário chegar e falar, alguém tem alguma ideia? Todo mundo tem ideia, porque quem está produzindo sabe onde falha, onde podia melhorar. O famoso, né, chão de fábrica, quem está com a mão na massa sabe onde cabe. Mas na hora que o chefe pergunta, você não vai dizer que a empresa dele está falhando. Então você fica aqui, não vou falar, eu posso perder meu emprego, isso pode ser uma pegadinha, eu vou ser chamado para o RH. Ficam esses fantasmas na cabeça porque a gente tem essa cultura do medo. Então, se uma empresa muda primeiro essa cabeça de saber conversar com o funcionário, de ter essa abertura, isso fica muito mais fluido e a empresa cresce melhor. Poderiam falar, põe caixinha de sugestão. Você já sabe, qualquer um que trabalhe com RH sabe que uma caixinha de sugestão está vazia lá. Ninguém coloca. Se coloca no anônimo, quando muito, mas se expor para o chefe, a gente tem a cultura do medo, a gente não quer perder o emprego. Então isso é um outro trabalho, é muito mais profundo do que simplesmente escutar. A gente já sabe aí que essa questão da cultura organizacional é uma barreira
para a gente conseguir fazer acontecer, já falamos disso. Cheguei até a perguntar para você, né, Renato, quais seriam os benefícios. Eu não vi assim nenhum dos dois um comentário nesse sentido, mas eu quero insistir nessa linha, sabendo se vocês poderiam mencionar algum tipo de algum caso de sucesso, algum exemplo que possa ilustrar o que nós estamos falando aqui, quando uma mudança de processo é trazido por uma empresa menor, auxiliando uma empresa maior a derrubar a chamada cultura organizacional que restringe ou resiste aos processos de inovação. Olha, eu acho que o que a gente mais tem de casos de sucesso, assim, tem vários exemplos de tudo quanto é segmento. As empresas que elas têm a participação dos funcionários dentro desse processo, tanto remunerando como absorvendo essas ideias, tendo um laboratório de criatividade, como o Renato bem colocou, de ter essa equipe que motive, puxe, não vou nem falar marcas aqui, mas você tem várias aí, de construtora a quitanda, que começaram pequenas e hoje viraram franquias. O próprio escalonável de franquia são cases de sucesso. E o escalonável de franquia surge de ouvir, de saber, poxa, faltou. Pandemia foi o maior exemplo de muita gente aprendendo a virar essa chave. Você vê gente que fazia, sei lá, pudim em casa para tentar ter uma comida e hoje ele é uma franquia de pudins. Você vê gente fazendo bolo em pote, o bolo em pote tomou, coxinha, não sei o quê. Tô falando de pequenas coisas. Se levar para grande escala tem muito mais. Home office, advogados não voltaram. Hoje a questão de você fazer audiências online virou uma realidade. Muitos escritórios compartilham hoje horário. Você tem metade no escritório para reuniões realmente necessárias, que tem que ser olho no olho, e o resto em casa. Você trabalha por produtividade. E todas essas já está mais do que comprovado que tiveram melhor desempenho dos funcionários, melhor participação e melhor crescimento. Então, assim, exemplos tem de A a Z, fácil de achar em várias matérias e artigos aí de internet que vocês queiram. Basta realmente, volto a falar, Sérgio, desculpa, mas olha para sua empresa e entende o que está faltando. Esse olhar, o que você está errando, o que está faltando para você crescer é fundamental, e isso é do gestor. Pode falar. Pegando já o gancho do benefício que o Sérgio falou, né, ele insistiu até nessa pauta, e pegando também o que o Alessandro falou, da questão da barreira, do medo que existe de um colaborador, às vezes, querer expor a sua ideia, isso realmente é fato. Existem vários exemplos de benefícios aí, como o Alessandro bem colocou, mas eu quero trazer até uma situação que aconteceu comigo, né? E aí, vou puxar esse gancho aqui, ó, onde tem essa barreira, Alessandro, é onde entra o consultor. É isso aí. É onde entra o consultor para ajudar a quebrar essa barreira. Para ser esse mediador. Então, a partir do momento que as empresas conseguem enxergar que esse consultor ele é fundamental nesse processo, perfeito, aí a coisa funciona bem. Eu que sou da área de consultoria, eu costumo dizer, né? A consultoria, ela fala para você o que seu cliente está te dizendo, mas você não quer ouvir. Às vezes um cliente chega na sua empresa, reclama, ele está falando para você, olha, você está errando aqui, mas você quer brigar com o seu cliente porque você não quer entender que ele está te dando consultoria de graça. Né? Então, eu quero colocar essa questão do benefício. Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei num terminal, uma grande empresa aqui na Baixada Santista, um terminal de containers, e eu fiz um processo no meu dia de trabalho, assim, no computador, montei uma remodelagem de todo o layout de um terminal de containers. O meu gerente passou e viu aquilo. Eu era um cara extremamente inquieto, né, inovador, assim, querendo sempre buscar criatividade nos processos. E ele viu aquilo e pegou e falou assim, me explica aí o que você está fazendo aí. Aí eu expliquei todo o projeto que eu tinha montado para ele. Ele pegou o projeto, levou para a direção da empresa. No mês seguinte, a empresa implementou aquele projeto e mudou tudo. Ganhou 30% na operação e $500 mil de ganho no mês. Qual foi o X da questão? Eu não levei o crédito do projeto. Quem você acha que levou? Entendeu? Então tem essa questão também da não valorização. Da não valorização. Às vezes você tem um colaborador que é
extremamente criativo, Você inovador, não traz pro time. mas você não dá crédito, né? O que é pior ainda. Pior. Nós estamos, olha, você está trazendo uma coisa que eu já vi várias, aconteceu também comigo, até projetos já foram roubados, etc. Mas aí nós estamos falando o quê? Ausência de caráter, de ética, etc. Isso. Porque se você quer uma empresa diferente, você tem que estimular exatamente e dar créditos. Porque nós trabalhamos em time, gente. Nesse caso, Lúcia, eu vou até te dizer, o meu crédito veio, mas por um prêmio que eu ganhei numa revista, competindo com um projeto, 300 projetos a nível Brasil. Então, assim, o prêmio foi uma valorização. Empresa, né? Mas faltou pelo lado da empresa, né? Mas eu não ponho a culpa nem na empresa. A empresa talvez nem saiba. Exatamente. Entendeu? Então, é o caráter, como a própria Lúcia colocou, do profissional. Então, você convive com vários tipos de colaboradores, vamos dizer assim, né, de colegas de trabalho, e que às vezes, né, porque a história nunca vai chegar, foi o estagiário que estava pensando e eu acho que é interessante. Não, vai chegar, olha, eu estive rabiscando. Sim, é importante mesmo. Mas isso vai trazendo, acho que à tona, uma outra questão importante, né, Renato, que eu quero provocar vocês aqui, que é o fato das empresas, as maiores, as de porte médio, porte grande, que a gente tem na região, especialmente as empresas portuárias, entenderem e assumirem um compromisso de alguma forma de se envolverem, de fazerem investimento em rodadas de negócios, e investimento nos chamados ecossistemas de inovação. A gente precisa desse tipo de organismo funcionando na região, mas isso precisa de uma participação dos maiores, né? Os maiores não estão não só para patrocinar projetos e eventos dessa natureza, mas também para abrir espaço para que essas empresas possam apresentar suas soluções. Você também não vai alimentar essa cadeia, né? Então é uma cadeia de valor que precisa ser impulsionada. O que você acha? O que acontece é o seguinte, Sérgio, os maiores, eles trabalham com uma programação, ou seja, o projeto tem que estar muito bem estruturado e apresentado a tempo hábil para ser debatido pelo marketing. E, infelizmente, nem nossos acadêmicos e muitos colegas aí não sabem formatar um projeto. Então, você levar para um empresário que vai investir naquele teu evento, naquela tua ideia, um projeto que não mostra para ele aonde ele se enxerga ali, o que benefício que aquilo vai trazer para ele não vai nem ouvir. Ele pode ouvir por educação, mas ele nunca vai te falar, olha, ok, eu vou levar, vou ver, porque sempre está falho. Sempre não tem um retorno, não tem um retorno de mídia, não tem um retorno financeiro, ele não se enxerga no trabalho. Ele fala, para que eu vou colaborar? Tem vários projetos que você vê a pessoa participando. Aí você fala, poxa, mas sei lá, tem empresa X que está patrocinando um evento de moda, mas o cara trabalha com negócio portuário. Por que ele está patrocinando um evento de moda? Com certeza no projeto estava dizendo que aquele evento de moda vai trazer para ele... pontuação em ESG, vai trazer para ele um uso não sei o que, vai expor a marca dele num público que ele está querendo atingir, mas isso às vezes não está escrito de uma forma convincente quando estrutura-se um projeto. Então muitas das falhas de apresentação de ideias novas para esses grandes está na estruturação do projeto, que é algo que é pouco ensinado em algumas faculdades, ou quase nada, como o aluno tem que estruturar um projeto para se vender. A gente fala muito de se vender, você fala assim, mas eu não estou fazendo faculdade de economia, não estou fazendo faculdade... É todo mundo, é do arquiteto, é um cara de moda. O ser vendedor não é pejorativo para ninguém, e isso não é ensinado. Eu costumo dizer que a venda é uma arte, é uma técnica. É uma técnica. E você colocou muito bem, Alessandro, mas como o Sérgio colocou, eu não gosto muito de ficar apontando a culpa de quem né? Mas eu vejo assim, se as empresas, vamos parar e pensar, né? Se as empresas não caminham no sentido, né, de construir esse tipo de trabalho, de parcerias e de desenvolvimento, né, de projetos e tal, será por quê, né, que as empresas não fazem isso? Então eu penso assim, uma empresa para sobreviver no nosso país, ela é muito difícil, ela sofre muito dia a dia, porque ela começa todo mês já no negativo, e ela tem que ao longo do mês construindo o fluxo dela para ficar positivo. E aí eu vejo assim, eu acho que isso, como o Sérgio colocou, os grandes, isso tem que vir
dos grandes, do incentivo de governo. Eu não vejo nenhum vereador na nossa região fazer nenhum projeto que incentive, que traga a empresa para esse lado. Para falar assim, ó, a empresa que investir em inovação vai ser uma empresa parceira da região, vai ser uma empresa que vai ter benefícios aqui, ou que vai poder desenvolver, ter algum tipo de crédito em função disso. Então, eu não vejo ninguém apresentar isso, né? Então, isso acaba também atravancando muito esse processo. E a vida que eu vejo assim, o empreendedor é um cara que ele vive inovando. Só que no nosso país, nós somos o terceiro país mais empreendedor do mundo, né? E o que acontece? Muitas vezes o Brasil, cara, de tão empreendedor que é, ele às vezes atrapalha o próprio empreendedor. Porque você vê, o cara vai ali na esquina e abre um seu coxinha. Logo depois, todos começam a abrir. Porque a fórmula deu certo. Você entendeu? Aí você acredita que o sucesso seu vai ser o meu também. E aí todo mundo começa a abrir. Foi a mesma coisa com as lan houses, lembra? Exatamente. Todo mundo abre e daqui a pouco todo mundo fecha, porque é um processo predatório. Você cria tantos concorrentes que um acaba predando o outro. Esse é um bom exemplo, porque o que eu falei agora há pouco é que quando o grande ele olha para o território onde ele está instalado e vislumbra o ecossistema, a tendência é que ele tenha um olhar muito mais holístico, né? Um olhar muito mais de ecossistema, daquilo que ele precisa. Então esse exemplo é muito interessante. Eu vou discordar um pouco dessa análise do Alessandro sobre que o problema está na apresentação do projeto. Eu acho que a gente tem ainda prevalecendo no Brasil e na região muito mais, né? A prevalência dos chamados grupos de interesse, sim, que dominam todos determinados setores e o resto fica de lado para pegar o que sobrar. Não há uma visão do chamado círculo virtuoso, onde quando você expande a oferta, ou quando você expande as oportunidades, as janelas de oportunidades, você cria uma cadeia virtuosa de crescimento e você vai melhorar a relação de negócio para todos. Então a visão predatória, a visão de defender e reservar mercado, criar barreira de entrada, ainda prevalece na região. Então acho que se os grandes tivessem um olhar, vamos cooperar, como é que a gente pode fazer, vamos nos juntar. E o pessoal não sabe fazer direito, mas cada ano eles vão melhorar os seus processos, vão melhorar os projetos. Eu até comentei a questão do Summit. Eu acho que tem que ser um projeto, um evento que tem que ser uma festa, assim, que tem que entrar para o calendário, todo mundo já está esperando, como aconteceu, né, como aconteceu na época com o Santos Idea, que era um congresso de fitness, que era uma coisa maravilhosa, que até saiu da cidade. Foi um sucesso tão grande que tão grande que ele ficou, não cabia mais na cidade de Santos. Mas, enfim, onde eu quero chegar com o meu comentário. E a gente sempre procura levar, né, o centro do debate para a questão do protagonismo. Como a gente pode colocar a necessidade desse protagonismo empresarial começar a melhorar o ecossistema de negócio para a inovação? Que ideias vocês acham que é interessante a gente colocar no centro desse debate para que os empresários de maior porte se enxerguem como protagonistas desse processo? Olha, eu acho que o próprio Renato ele já puxou essa... Cadê os empresários apertando os vereadores para criarem leis de incentivos ou melhores participações? Também existem projetos aí, por exemplo... Olha quanta verba foi devolvida, né, de falta de projeto. Exatamente, tem vários fundos de apoio a projetos. Você me permite discordar também de um ponto, Alessandra? Assim, faz parte, por isso que é debate. Na universidade, por exemplo, a gente tem pessoas competentes, sim, pessoas que sabem desenvolver bons projetos e que sabem até estruturar um bom projeto. O que acontece é que hoje a gente recebe muita, vamos dizer assim, muita gente que vem da educação de base, sem nenhuma condição de entender essa estruturação. Né? Porque você, por exemplo, processos básicos de aprendizado como matemática, língua portuguesa, estatística, sim, história, né? Geografia, coisas bastante básicas que a gente chegava com uma base, estudava-se antigamente as capitais, hoje ninguém fala mais disso, né? A gente via até em programas de TV crianças que sabiam as capitais do mundo inteiro. Então, esse aprendizado ele se perdeu um pouco.
E é difícil você falar em estruturar projeto, em desenvolver empresa, em desenvolver região. Está tudo muito fluido, né? Sem essa base educacional, entendeu? Porque tudo se cruza lá no final. Né? Você vai fazer um projeto, de certa forma, você vai usar ali uma matemática para a viabilidade do projeto, você vai usar algum tipo de estudo metodológico, você vai usar lá a ciência, a pesquisa. Então, fica difícil você construir sem uma base. É como se você começasse a construir um prédio dos últimos andares. Quer dizer, aquilo tudo vai despencar, entendeu? Então, a dificuldade hoje não é uma dificuldade só das empresas. É uma dificuldade do setor acadêmico, uma dificuldade do mercado como um todo. Hoje o próprio sistema. Eu vejo. Sistema que você está perguntando é isso. O sistema. Ele está perdido. Ele não sabe como se encaixar. Eu vou fazer um comentário agora que talvez não seja muito simpático, né? O Max sempre comenta comigo o seguinte: o programa ele tem que crescer e tal. E um dia ele fez um comentário que os outros programas que concorrem com o nosso, a audiência ela não está lá maior, alguns estão até menor e programas até com mais investimento do que o nosso. E a qualidade dos nossos debatedores, às vezes, ele joga até contra, porque muitas das pessoas que estão acostumadas a ouvir programas com conteúdo muito raso, parece que não acompanham o que nós estamos debatendo aqui, sem querer ser arrogante no que eu estou comentando aqui. Mas eu, particularmente, não tenho paciência para assistir quase nenhum programa regional. Eu acho programas muito ruins, muito fracos, com pouca densidade na discussão. Então, eles ficam realmente insossos, ficam sem nada a agregar. E aí eu quero até colocar, porque eu estou dominando todo o espaço aqui, até o espaço da Lúcia, porque a gente precisa elevar o nível de discussão, né, Lúcia? E, de certa forma, fazer com que as pessoas que têm papel fundamental na região assumam esse protagonismo. Bom, o nosso lema é exatamente: o governo é você, o protagonista é você, somos nós da região que temos que fazer acontecer. E falar nisso, nós estamos num ano de eleições, gente. Exatamente. O que nós, como cidadãos, podemos fazer? Levar uma carta de intenção para os candidatos prefeituráveis, vereadores, etc., para que inclua como pauta a inovação, desde as pequenas, médias e grandes empresas. Eu acho que tem que ser pauta, porque isso urge. É inovar ou morrer. Eu vou colocar até um contraponto aqui. Você vê, a gente falar em inovar, né, em trazer algo novo ou renovar aquilo que já exista, né? Quando a gente vê, por exemplo, um comerciante de rua, né, o famoso camelô, muitas vezes esse pequeno empreendedor, para ele sobreviver, é uma luta no nosso país. Então, muitas vezes ele é perseguido até por aqueles que já têm um comércio, né, mais estruturado e vão lá tentar caçar a licença desse cara e tirar ele de qualquer forma ali da rua. Enquanto nos países mais desenvolvidos, esse empreendedor, o que acontece com ele? Ele se desenvolve, o governo deixa ele ali, as empresas deixam ele ali, porque sabe que ele crescendo, ele vai gerar emprego. E aqui a gente destrói o pequeno empreendedor que quer inovar, que quer trazer solução. A gente vai lá e você não tem uma licença de trabalho aqui, então eu vou acabar com você. Então, como que a gente pode falar em inovação num país que é fechado para muitas situações, como essa que eu acabei de citar, né? Então, a inovação parte também do princípio de você criar um ecossistema, como o próprio Sérgio colocou aqui, né? Criar um ecossistema que proporcione esse crescimento da inovação. Inovação não é só você estar dentro de um parque tecnológico, ou dentro de uma universidade, ou dentro de uma empresa para inovar. Ele pode ser do próprio grupo interessados nisso, grupos de empresários, pessoas. Ele necessariamente não precisa estar vinculado a uma bandeira. E acho que isso até tem, só que falta força. Exato. Esses grupos estão meio desconexos. A gente até tem esse protagonismo, tem spots, grupos isolados, mas eles não se uniram, não fizeram essa força crescer de forma que a gente realmente tenha esse protagonismo acontecendo. Eu vou insistir nessa linha, porque acho que a gente tem aí mais 5 ou 10 minutos, né, para terminar o programa. Eu vou insistir nessa linha porque eu acho que nós precisamos realmente instituir uma cultura
que faça com que os grandes players regionais se sintam responsáveis em apoiar as iniciativas. E não estou falando nem com uma visão coletivista, eu nem gosto dessa visão. Mas eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Para que a gente tenha qualquer região se desenvolvendo do ponto de vista sustentável, né, que você tenha ecossistemas econômicos funcionando de maneira saudável, é fundamental que os atores que mais se destacam tenham esse olhar. E aí eu quero só concluir, porque eu estou rodando nesse questionamento já praticamente desde o começo do programa, e aí eu queria dizer o seguinte: vocês acreditam que esses atores eles estão enxergando o que nós chamamos de vocações econômicas, e dessas vocações econômicas eles estão dispostos ou estão predispostos a darem a sua contribuição para esse ecossistema de inovação? Ou seja, a gente consegue olhar para a região e se enxergar dentro de um perfil vocacionado economicamente? Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta. Sim. Falamos de Porto aqui algumas vezes. Por que é importante que as empresas que estão operando no Porto se preocupem em processos inovadores para operações sustentáveis? Por que é importante pensar nas próximas gerações de trabalhadores, próximos 10, 20, 30 anos? Qual é o impacto disso? O quanto isso vai impactar, por exemplo, na cadeia de produção? O quanto isso impacta, por exemplo, na questão do transporte ferroviário? O quanto isso impacta, por exemplo, na preservação da qualidade do nosso ar? Enfim, será que os operadores estão pensando no curto, médio e longo prazo ou estão só preocupados em fechar as contas no final do mês? Olha, dessa vez eu vou ser bem otimista. E estão. Eu estou envolvido em 2 projetos, vocês sabem, de parques ambientais que estão apoiados por empresas particulares portuárias. Então, assim, interessados eles estão, apoiando eles estão. O que falta, talvez, é melhorar essa forma de diálogo, de aproximação. Criar mais sinergia. Mais sinergia. Pode ser por meio do parque, pode ser por meio de summits. Essa aproximação, esse Shark Tank ainda não está legal. Ainda está faltando essa fala melhor, essa venda melhor do que já está acontecendo. Há uns programas atrás a gente estava falando da questão até dos games. Poxa, dá game e tal. Você vê que pouco depois saiu no Guarujá, teve uma situação de um evento de game, mas pequeno, ficou no Guarujá, não tomou proporção. Regional. Então acho que isso acaba endossando o que eu estou falando. Falta melhorar essa aproximação de falas para eles entenderem que tem um movimento, que a coisa está acontecendo e ele pode sim colaborar com a parte dele, ou em verba, ou apoio institucional, ou adquirindo ideias. Ou abrindo suas portas para essas inovações. Bom, eu acredito assim, eu acho que passa pelo ponto de você acreditar no protagonismo da região, e você acreditar que nós temos boas empresas aqui, tem bons projetos e você tem pessoal capacitado para isso aqui. Eu falo isso, Sérgio, com muita propriedade, porque eu vejo grandes empresas aqui da região contratarem consultorias de fora, até de fora do país, e essas consultorias, elas captam a nossa mão de obra aqui para fazer o serviço que ela precisa fazer aqui. Né? Até porque ela não conhece o ecossistema, então ela precisa entender melhor o ecossistema. Então ela acaba captando gente daqui. Então a gente precisa acreditar mais na nossa região, no nosso potencial. Nós temos gente muito boa aqui, né? Gente que faz realmente a diferença e que sabe inovar, que sabe entregar valor. Então, eu vejo que não é um processo isolado, não é apontar o dedo para uma empresa, ou para um governo, ou para uma sociedade. Né? E uma das coisas que a gente faz aqui, procura, que vocês são testemunhas disso, é trazer sempre para cá, a gente tem uma relação grande de comentaristas, porque a gente tenta, até pelo próprio exemplo, estimular aquilo que a gente acredita, né? Valorizar as pessoas que a gente sabe que tem qualidade, que tem conteúdo, talento, para trazer para um bom debate, por isso que vocês estão sempre com a gente aqui. E eu até colocando em cima da tua fala, né, de assim, você falou que você não consegue vislumbrar mais um programa de qualidade que tome a sua atenção para você assistir.
Mas eu entendo que assim, nós temos na nossa região bons programas também. Né? Às vezes, talvez não na área do seu interesse, mas nós temos sim programas na nossa região que fala de oportunidades, que fala de tecnologia, que é mais de inovação, aprofundado mesmo, mais sim. aprofundado. A gente tem programas de referência até. O grande problema hoje, Sérgio, talvez seja o que hoje gera audiência. Porque a gente vê que os processos culturais, os processos de desenvolvimento, hoje eles não atraem mais aquele público que atraía, né, em outras épocas. Hoje as pessoas estão meio que banalizando as mídias, de uma forma geral, porque eu ir no TikTok fazer um videozinho dançando vai me dar muito mais repercussão, muito mais views ali do que eu assistir um programa aqui do Protagonismo Regional. Você entende? Então, essas questões, elas precisam ser mudadas lá na base, como a gente falou. É isso aí. Na questão educacional, a gente perdeu. Nós temos aí um delay de mais de 10 anos na educação perdida. Bem mais. Bem mais. Bem mais. Eu falei 10 anos para não ser aqui tão agressivo, Tão agressivo. entendeu? Essa, inclusive, tão é a dramático, né? minha pergunta. Hoje nós estamos no mercado adentrando a geração Z, de 14 a 29 anos, causando ainda problemas, inúmeros dificuldades intergeracionais, porque estamos com 5 gerações trabalhando simultaneamente e dizem que a Z é que está com mais dificuldade de se engajar, se comprometer com o sucesso organizacional. E é uma geração que já nasceu plugada, chipada, já é tecnológica. Tem dois... Mas eles querem propósito, qualidade de vida, um novo olhar, e estão sendo cerceados pelas lideranças das Lúcia, outras gerações. a gente tem a contramão disso também, que é o etarismo. Exatamente. As empresas, elas muitas vezes não falam isso, porque não é legal falar sobre isso. Mas, cara, você passou dos teus 40 anos, Você tá a fora. dificuldade para você ingressar ou retornar ao mercado é absurda. E o choque cultural entre gerações hoje dentro das empresas é um negócio assim que vem destruindo o ambiente corporativo. E não deveria, Não né? deveria. Porque Muito falta. conhecimento. Não, o que acontece? Hoje a tecnologia te dá um monte de recursos e a molecada tá voando, óbvio. Mas não tem a vivência de E o solução de compromisso. problemas e o compromisso. Compromisso. Eu digo que hoje nós temos dois grandes desafios para a inovação. Né? Duas grandes dores que precisam ser solucionadas, encontrado formas de solucionar. Uma é esse gap, é esse vácuo educacional que a gente tem aí, aqui no Brasil especialmente, de pelo menos aí uma geração. Né? Vamos colocar aí 20, 25 anos. Estão adentrando as Problema empresas. muito sério. E o outro grande desafio que a gente precisa superar é como a gente vai fazer com que a geração da década de 60, 70, que já está indo para a sua aposentadoria, possa se integrar a essa nova geração, que tem muito a contribuir, mas você vai precisar criar ferramentas e processos que permitam a potencialização desse isso que você está falando vai muito de encontro o que eu costumo sempre dizer nos meus programas de treinamento, nos cursos que eu costumo fazer por aí. A teoria sozinha, ela não te ajuda. Não. A prática sozinha também não te ajuda. Você tem que juntar os dois. É isso que precisa acontecer nas empresas. Você precisa ter aquele público um público mais experiente, com mais vivência de mercado, combinando com o público mais jovem. E aí você tem que crescer também, de mercado de mundo, de expertise de um modo geral. E combinar essas duas forças, porque elas sim podem inovar, elas podem construir. Já existem empresas que estão tendo sucesso quando esses saberes dos que lá chegaram antes, né, eles apadrinham, eles atuam como mentores dos jovens. E essa algumas empresas permitem, inclusive, que os jovens escolham. Então, eles estão 3, 4 meses usando pela empresa inteira e se identifica, nossa,
Gostei do perfil do Alessandro, gostei do Renato, gostaria que ele ou aquele me apadrinhasse. Dizem que já está sendo sucesso a somatória daquele que chegou antes, sabe o que fazer, como fazer os atalhos e a tecnologia que o jovem precisa colocar na prática. Então tem que ter esse olhar diferenciado. O jovem representa sempre a mudança, né? O jovem sempre representa a mudança. Ele é questionador, a criatividade, isso. Mas a experiência, ela te ajuda a canalizar tudo isso, né? Ela te ajuda a pegar aquela criatividade do jovem, o poder de mudança, de ação que o jovem tem e colocar isso em pró de um resultado. O jovem ainda não tem essa visão não 360. Ele tem a ideia, aquela gana, a vontade. E você vê que o jovem hoje, ele não tem muitas vezes o compromisso com a empresa. Eu falo assim, eu tenho 2 filhos jovens e eu vejo... eles falam, eles querem se desenvolver, mas ele pensa assim, puxa, eu não posso ficar 10 anos numa empresa se a empresa não me valoriza, se a empresa não me reconhece. Coisa que, na nossa geração, a gente tinha um pouco mais de paciência. Sim. De entender que talvez ali era uma questão de momento, que você tivesse que esperar um pouco mais. Mas o jovem hoje, ele não tem essa paciência. E você colocou uma palavra perfeita, o valoriza e o apoia, relacionamento não está nem relacionado a dinheiro, que o jovem hoje, ele quer fazer, ele quer fazer. Então, às vezes... Ele quer ser o protagonista. Você dar a oportunidade para ele não está relacionado a ter aumento de salário, nem nada disso. É bem isso. Ele quer qualidade de vida, quer pertencimento, quer mas ele quer pôr a ideia dele para rodar. Sim. Então, eu acho que, concluindo aí a nossa rodada de hoje, deixar espaço aí para ambos poderem fazer as considerações de vocês, enfim, algum recado, alguma ideia bacana, algum exemplo que a gente possa deixar aqui, porque eu estou muito chato hoje, estou muito crítico, de repente colocar aí uma coisa mais agradável para quem está assistindo e falar, bom, temos que ter otimismo, quem quer começar? Olha, eu acho que a gente fechou esse diálogo todo com a frase correta, esse escutar o mais velho, essa consciência. Eu acho que fica aí de revisão e frase para todas as empresas que querem dar o primeiro passo de inovar. Então, tentar essa mistura de gerações, fazer esse diálogo acontecer de uma forma melhor, para quem está aí ouvindo e quer começar a pensar em inovar, eu acho que é o passo fundamental para ele começar a ter êxito. Bem, a minha colocação vai no sentido de entender que a empresa não é o vilão. Né? A empresa é a sua parceira na construção de um ambiente de inovação que seja melhor para todos. E pensar que para construir a inovação é um pensamento cultural, né, e coletivo que passa pelas mãos não só de uma pessoa, mas de todo um ecossistema. Muitas vezes a inovação que você quer proporcionar no ambiente onde você vive, talvez ela não seja possível naquele momento. Então, ter essa cautela de estudar, de entender que o que se busca fazer de mudança em um determinado cenário pode ser oportuno, não naquele momento, mas num outro momento. Então, eu quero deixar destacado que esse é um processo que é sucesso no mundo inteiro, a inovação, né, hoje discutido no mundo inteiro, mas que as empresas elas não são vilões nesse processo, pelo contrário, elas são parceiras. Tem muita coisa para fazer aqui, né? Eu gosto sempre de trazer, né, para finalizar, assim, uma frase mais assertiva. E nesse tema de hoje, eu trago uma de Igor Marinelli, que ele diz: a inovação é um caminho sem volta, desde o processo fazer diferente até a alta tecnologia. Então, a inovação acontece, diz ele, basta que nós escolhamos o nosso papel, protagonizar ou testemunhar. Maravilha. E você aí em casa? Quer só testemunhar ou quer protagonizar? O que você acha? Participa conosco, coloca aqui nos comentários o que você achou do programa, contribua conosco com as suas ideias, com as suas sugestões de programa. O painel Inovação volta no próximo mês, mas o Protagonismo Regional e Debate volta na próxima segunda-feira. O próximo painel vai ser o painel de Porto, Cidade e Indústria, mas até lá a gente comunica a vocês exatamente qual vai ser o tema. Muito obrigado pela sua participação. Você já sabe que aqui no Protagonismo Cidadão é assim. O governo é você. Até a próxima semana.